vai. Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, que está assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nesses dois versículos, nós encontramos em primeiro lugar destacado o amor de Deus por nós. O Senhor ama o homem que Ele criou, ama a humanidade. E foi a humanidade, representada em Adão, que se rebelou contra Deus. Deus não tomou a iniciativa de expulsar o primeiro casal do Jardim do Éden. Foi o casal que tomou a iniciativa de se rebelar contra Deus, e aí então houve a separação provocada pelo pecado da desobediência. Portanto, eles não podiam mais permanecer naquele jardim paradisíaco e eles foram então expulsos da presença de Deus. Mas desde então, desde aquela época, que não pode ser determinada por nós de forma perfeita, correta, em termos cronológicos, desde aquela época, o homem tem se distanciado de Deus. Mas desde aquela época, o Senhor também procurou procurou trazer o homem de volta àquela comunhão que ele gozava com ele no Jardim do Éden. Então Deus planejou, o Senhor então resolveu enviar o seu próprio Filho unigênito, o único da sua categoria, o único gerado da maneira como ele foi gerado, de Deus mesmo, para o mundo, para a terra, para que através dele, do seu Filho amado, Jesus Cristo, nós pudéssemos nos reconciliarmos com Deus. Pois bem, meu amigo, minha amiga, em primeiro lugar, o que eu quero destacar aqui é o amor de Deus por nós. Ele podia ter deixado o homem totalmente abandonado, desamparado, deixado na direção da destruição da sua vida por conta do pecado. Mas Ele resolveu ir após o homem, buscou o homem por causa do seu amor, por causa do seu grande amor. E o seu grande amor também se revela não apenas no verbo amou, mas também no verbo deu. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O verbo dar aqui significa sacrificar. Paulo nos ensina que o salário do pecado é a morte. A única maneira, portanto, de se pagar o pecado é através da morte. Ora, se nós morrermos, nós estaremos, entre aspas, pagando o nosso pecado, mas isso não de forma perfeita e nem completa, porque morremos pecadores. No entanto, se alguém perfeito, sem pecado, alguém justo, diante dos olhos do Senhor, morresse em nosso lugar, respondendo pelos nossos pecados, aí então, através desse sacrifício substitutivo, nós então obteremos a salvação dos nossos pecados, da condenação eterna dos nossos pecados. Foi exatamente isso que Deus fez. Enviou seu Filho para que se tornasse homem, nascesse homem, carne e sangue, vivesse entre nós e ao final da sua missão entregou a sua vida, doou a sua vida em nosso favor. O amor de Deus se revela aí,
no sacrifício do seu próprio Filho. Amou e deu. Tudo com este propósito, para que, através da fé no seu Filho amado, no seu sacrifício, nós todos pudéssemos obter a vida eterna e não perecermos. Não há outra condição, meu amigo, minha amiga. Ou cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal, confiamos no amor de Deus, ou entendemos a missão de Jesus e apropriamos o nosso entendimento, esse entendimento em nosso coração, ou nós rejeitamos tudo isso e responderemos pela nossa rejeição por toda a eternidade. Não há nenhum outro caminho. Deus nos amou, Deus deu o seu Filho para que nós pudéssemos ter vida eterna. Agora, é preciso, há uma condição aqui, para que todo aquele que nele crê, é preciso crer. Ler apenas o verso que é tão bonito, que revela o amor de Deus, é uma coisa, mas ler e crer nessas palavras tem um outro sentido, uma outra relevância, uma relevância singular, porque quando eu leio e creio que Jesus veio para oferecer a sua vida e para que nós pudéssemos ter vida eterna, e eu creio nisso, eu tenho a vida eterna. Porque exatamente foi esta a razão porque Deus enviou o seu Filho, para que nós não pudéssemos perecer. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, por Jesus Cristo. Salvo da condenação eterna do pecado. Todos nós somos pecadores, mas se confessarmos os nossos pecados e confiarmos no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e confiarmos que Ele morreu por nós, nós estaremos salvos dessa condenação. Por isso, creia em Jesus Cristo, creia no amor de Deus, creia no perdão de Deus e a paz de Deus tomará conta do seu coração. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical. O segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Que seja assim em nome dele. Amém.